Olá, meu nome é Maria Eduarda Roma, eu sou aluna do segundo ano da Faculdade de Direito de Sorocaba. Estou aqui com o professor João de Libras e hoje nós vamos realizar uma entrevista. Meu nome é João, sou professor de Libras. Aqui na FAD, a Libras entra como uma disciplina optativa. Geralmente no começo do ano as vagas são abertas para quem tem interesse em aprender e começar a acessar esse universo da língua brasileira de sinais. Professor, quais são as dificuldades educacionais para os surdos na sua visão de professor? As dificuldades da comunidade surda são inúmeras, mas fazendo esse recorte para o sujeito, para a sujeita surda, quando a pessoa pretende ingressar, pretende começar o ensino, seja ele fundamental, seja ele superior, a gente tem essa barreira da comunicação. Então, se não tem um intérprete para acompanhar esse estudante, provavelmente o acesso ao conteúdo, às aulas, vai ser bem limitante. E outra coisa também é a desinformação acaba potencializando essa falta de acesso ao conhecimento, porque muitos profissionais que trabalham e que fazem parte dessa grade de profissionais no contexto educacional acabam não entendendo qual a utilidade e a função do intérprete ali na sala. Então, acaba muitas vezes questionando o conhecimento do aluno, acaba dizendo que o intérprete está, de certa forma, favorecendo, dando respostas para o aluno, e tudo isso é uma grande ignorância por não saber da ética, da conduta que o profissional precisa manter ali. Uma outra barreira também é o convívio com os outros alunos. A escola acaba sendo um lugar onde recebe muitas pessoas de vários perfis, e geralmente a pessoa surda acaba sendo uma com várias outras pessoas que são ouvintes, ou seja, um ambiente que foi preparado, pensado para a pessoa ouvinte, recebe essa pessoa surda, e essa pessoa surda precisa lidar com muitas questões, como por exemplo bullying. Ela acaba sendo apontada, os outros amigos acabam não entendendo o porquê dessa pessoa sinalizar, e aí acaba sendo motivo de piada entre os alunos e infelizmente também entre alguns profissionais, que é o que a gente vê aí no dia a dia. E como a FAD trabalha para promover o acesso à educação a esse público? A partir do momento que a Faculdade de Direito disponibiliza uma disciplina optativa de Libras, no meu ver, já se entende a carência de profissionais que possam dar conta das demandas que a população surda necessita. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu acompanhar pessoas surdas no fórum, delegacia, defensoria pública, e a acessibilidade ser zero, assim. Então, teoricamente, tem uma lei, a Lei 10.436, vai dizer que precisa ter intérprete de Libras em todo lugar que presta atendimento ao público, e não tem. Então, esses lugares que eu mencionei foram lugares que eu fui. Inclusive, um deles já me questionaram se era o surdo mesmo que estava dizendo tudo aquilo, se não era eu que estava inventando coisas. Então, a FAD, quando disponibiliza essa disciplina para que os alunos possam ter contato, iniciar e saber quais são as demandas, entender qual é a cultura surda, entender que é uma galera que tem essa carência de direitos, já está mirando para o futuro e está fazendo com que os futuros profissionais do direito possam olhar e entender que todo mundo de fato precisa e deve ser assistido quando se trata de direitos. Olá, tudo bem? Eu sou Davi Feliciano, sou aluno do segundo ano aqui da FAD, também sou tradutor e intérprete de Libras e, além disso, sou o atual coordenador de eventos do cursinho FAD. Davi, há a possibilidade de um surdo não saber Libras? Sim, infelizmente existe, porque até hoje em dia a gente vê como é difícil o acesso do surdo a Libras. Porque como a gente vem do modelo de escola no Brasil, onde língua portuguesa é o principal, até mesmo para os surdos, acontece que muitos deles não têm acesso a Libras e, consequentemente, não conseguem se comunicar com os surdos. O que acontece em muitos casos é de tentarem forçar o surdo a aprender a língua portuguesa quando não é essa a língua materna dele, fazendo com que isso atrase o desenvolvimento dele enquanto pessoa, enquanto cidadão, fazendo com que ele não se desenvolva e não saiba lidar com as coisas básicas da vida. E como isso impactaria na vida educacional dessa pessoa?
Então, quando a gente fala da educação do surdo, a gente vê que existe uma defasagem muito grande que ela vem da infância. E dificilmente, quando a defasagem começa na infância, é difícil recuperar esse aprendizado que foi perdido, porque a gente sabe que a infância é um período muito importante de desenvolvimento para a criança. Então, de repente, se o surdo começa a ter contato com a Libras mais tarde, ele vai ter uma noção de mundo mais tarde, ele vai se desenvolver mais tarde, e isso atrasa todo o desenvolvimento dele enquanto ser humano. Então, por isso que a gente vê surdos que não conhecem a língua portuguesa, porque o estímulo da língua não vem na infância, o estímulo a sinalizar não vem desde cedo. Então é por isso que é muito comum ver surdo que não conhece a língua portuguesa, surdo que não sabe, de repente, formar uma sentença inteira ou não conhece as regras gramaticais básicas do português, e isso faz com que permeie toda uma problemática dentro da comunidade surda. Oi, tudo bem? Meu nome é Fernando e esse é meu sinal. Fernando, você já teve desafios na sua educação? Se sim, como você acredita que eles poderiam ter sido resolvidos? Então, há muito tempo atrás era difícil, tinha muitos problemas, muitos impasses, porque não tinha acessibilidade, não tinha Libras, não tinha nada disso. Não tinha um intérprete de Libras para me auxiliar. Então, o que eu fazia? Eu ia no mercado, eu ia nos lugares, em vários lugares que eu precisava e não tinha ajuda. Então, a minha mãe trabalhava lá em São Paulo. Eu era sozinho, eu era surdo, eu usava aparelho, eu não tinha aparelho. Então eu ia fazer o quê? O que eu podia fazer? Não podia fazer nada. Eu ficava em casa sozinho. Na escola, tinha um professor de letras libras. Tinha formação de Libras e português na escola. Tinha uma sala de aula, não era escola bilíngue, escola inclusiva, não. Tinha apenas uma sala. Na verdade, não tinha nenhuma escola bilíngue. Tinha só uma sala para pessoas surdas. Então eu comecei a estudar, a professora estava ensinando, eu comecei a desenvolver, comecei a aprender os verbos, os sinais. Aí nisso eu fui desenvolvendo, eu consegui desenvolver bem. Só. Mas lá fora é diferente. Mas não tinha escola bilíngue, escola particular para surdos desenvolverem com uma facilidade melhor. Não. Os surdos são inteligentes, são capazes, mas qual é o seu problema? Lá fora. Porque às vezes na escola eles vão ter essa facilidade, vão ter esse contato, mas fora dali, com pessoas que não sabem línguas, como que é contato? Conversar com os amigos, como que fica isso fora desse ambiente inclusivo? Quantas pessoas na sua casa sabem Libras? Na minha casa as pessoas não sabem Libras. É sempre a mesma coisa. Minha família nunca procurou escola, nunca procurou ser intérprete ou aprender Libras. Mas nunca perguntei também, porque eu era criança. Depois eu fui crescendo e eu esqueci, nunca perguntei nada disso. Então eu era curioso, eu pensava que eu queria perguntar, mas deixava pra lá, eu ignorava. Depois eu cresci e foi. Era criança, eu era curioso, queria aprender a me comunicar com surdos.
Porque não tinha aparelho antes, não tinha dinheiro para comprar um aparelho. Era muito caro na época. Então eu conversava com a família. Então era difícil. Então eles tentavam através de mímica. Então como eram bem gestos caseiros mesmo, por exemplo, a água, usando da mímica para conseguir se comunicar. Não tinham a língua oficial, era mais na mímica mesmo. Por exemplo, o chuveiro. Eram coisas mais caseiras, não tinham a língua. A família começou a entender os sinais. Sabiam só o básico mesmo. Mas eles não sabem Libras mesmo. Queria, mas infelizmente em São Paulo não tem. É muito difícil. Você trabalha em algum lugar, faz faculdade ou já fez alguma faculdade? Então, eu trabalho numa fábrica, trabalho num lugar bem simples. Mas eu estudo sim, eu estudo a cibernético e eu estudo sobre segurança de dados. Eu gosto. Eu mexo no computador, mexo com dados, fico no computador porque eu gosto bastante dessa área. Mas tem legenda nas aulas, é legal. Eu procuro a legenda e consigo entender bem. Então eu sonho em trabalhar com TI, eu almejo trabalhar nessa área porque eu gosto bastante. Agora, na empresa, sobre inclusão na empresa, se eu entro numa empresa, tem intérprete? Então, eu queria perguntar, eu queria saber as reuniões, como que eu vou fazer. É importante eu estar lá, eu participar das coisas, mas como eu vou fazer? Mas se não tem um intérprete, como que eu faço? Uma pessoa me pergunta, por exemplo, não sabe Libras, eu vou estar sozinho, é difícil trabalhar. Então eu insisto, estou procurando empresa, então procuro um lugar para trabalhar que eu tenha inclusão, que eu consiga trabalhar bem, porque é muito importante isso. Por exemplo, se eu entro na escola só para ouvintes, que não tem Libras, precisa de ajuda, precisa de uma pessoa que inclua nessa área, pessoa que participe. Os surdos ficam lá sozinhos, sem fazer nada, porque não tem inclusão. Na faculdade, por exemplo, os surdos têm o sonho de fazer faculdade. Eles têm o sonho, eles têm o direito de fazer isso. De arquiteto, de mexer no computador, de estudar TI, por exemplo. Eles sonham com isso. São várias coisas que eles sonham, mas... Por exemplo... Trabalhar com um lugar que tem um bom salário, que pague bem, eles precisam. E é difícil porque falta acessibilidade, porque falta inclusão. Você conhece a língua portuguesa? Português sim, eu sei português, eu sei. Porque a maioria dos surdos não sabe, mas eu conheço comunidade surda, eu conheço muitos surdos. A maioria, são poucos que sabem, mas a maioria não sabe mesmo. Eu aprendi português na escola, na sala de aula de Libras. Foi lá que eu aprendi a língua portuguesa. Porque primeiro eu aprendi Libras, a Libras vinha em primeiro lugar. Depois a adaptação, depois o português. O português foi minha segunda língua. A Libras veio em primeiro lugar. Porque a pessoa escrevia lá na lousa, aí ela escrevia, depois ela traduzia para Libras. Aí a gente conseguia assimilar a informação e traduzir e ver como era a palavra em Libras e assimilar com o português. Aí depois ele lia essa tradução, conseguia entender, percebia essa diferença entre os dois, depois ele entendia e ficava bem claro. Porque o português é diferente da Libras.
Eles são separados. Primeiro traduz, depois eu leio, tradução não. Diferente do português. Eles são bem diferentes. Mas eu aprendi tudo. Hoje em dia eu sei bem português. Mas as crianças, elas aprendem. As crianças que aprendem pequenas depois já têm o conhecimento. É melhor aprender na infância mesmo. Na minha opinião. Eu nunca perguntei para os surdos, nunca perguntei na escola bilíngue, ensina português também? Eu nunca perguntei para ninguém. Eu tenho essa curiosidade de saber. Eu tenho essa curiosidade. Muito obrigada pela sua participação, foi uma honra ter você aqui com a gente. De nada. É muito bom estar aqui com vocês, conhecer como é o lugar, porque muito tempo atrás tinha esse problema, tinha essa dificuldade, porque os surdos eles lutaram muito pelos seus direitos, pelo direito da escola bilíngue, pelo direito de poder se desenvolver, porque lá atrás eles sofriam muito, eles eram marginalizados, eles eram proibidos de usar as mãos, eles não podiam se comunicar dessa forma. Era proibida essa comunicação bilíngue, mas com muita luta hoje em dia pode, a gente tem direito de se desenvolver. A pessoa precisa entender. Não é porque ela é surda que ela não precisa entender que ela não tem esse direito. Como que ela fala, como que ela se comunica, mas ela tem direitos das mãos. É normal, é próprio dele. Então o preconceito tem que acabar, a gente precisa acabar com isso. Então por isso que vocês têm que aprender Libras, porque é muito importante se comunicar. Também é importante tudo isso. É isso, muito obrigada por ter assistido a nossa entrevista. Explore mais o nosso blog sobre Libras, educação e cidadania.